Bom dia, é um privilégio apresentar o Padre Eduardo da Costa, que é natural aqui da nossa linda Joinville, do bairro Boa Vista, o segundo filho amado e adorado do seu Ivo da Costa e da dona Fátima Vieira da Costa. Em 1996, ele ingressou no seminário com apenas 14 anos. Tem formação internacional em filosofia e teologia. É mestre em Direito Canônico. Vigário judicial da Arquidiocese de Joinville. Professor e coordenador de pós-graduação. Reitor da Escola Diaconal da Arquidiocese de Joinville. Convidamos com grande apreço o Padre Eduardo para proferir a sua palestra. E o acolhemos com uma respeitosa salva de palmas. Obrigado pela acolhida do casal, obrigado também pela acolhida de vocês. Eu fui convidado para tratar do tema do Tribunal Eclesiástico, da nulidade matrimonial. Vários de vocês eu os conheço, né? Olhando aqui os rostos, talvez alguém não me conhece ainda. Quem nunca me viu antes? Quem não me conhecia? Nunca me viu mais feio? Então... quem não me conhece já está conhecendo. Então eu gosto de iniciar sempre, quando eu trato da questão da nulidade, costumo iniciar lendo uma passagem da Sagrada Escritura, Mateus, se você tiver a Bíblia por aí, Mateus 19, capítulo 19, versículo 3 e seguintes, tá? Mateus 19, 3 e seguintes. Porque tudo que nós fazemos na pastoral da igreja, tudo que nós fazemos está fundamentado na Bíblia. Você consegue sempre traçar tudo que nós fazemos na igreja, nos sacramentos, na pastoral, na Sagrada Escritura. E não é diferente em relação à questão da nulidade, dos processos de nulidade. E diz assim: alguns fariseus se aproximaram de Jesus, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo que seja? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles, portanto, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio e depois se repudiasse a mulher? Disse ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas desde o princípio não era assim. Eu vos digo: todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por motivo de fornicação, e desposar outra, comete adultério. Muito bem. Essa passagem é de Mateus. Ela nos deixa claro duas coisas importantes para a nossa fé. A primeira coisa importante, irrenunciável, e que a igreja nunca vai poder mexer nisso, porque são as palavras do Senhor Jesus, é a palavra da Sagrada Escritura, é isso que o Senhor diz: o homem e a mulher deixará seu pai e sua mãe, se unirão e serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Então, a indissolubilidade matrimonial, a igreja não tem autoridade em mexer nisso. Nem o Papa pode mexer nisso, porque o Papa não tem autoridade de mexer na Bíblia. Então essa é uma primeira coisa que precisa ficar muito claro. Aí, ali no finalzinho dessa passagem, essa é a regra geral, né? E toda regra tem a sua exceção. Então ali no finalzinho diz assim: eu, porém, vos digo, todo aquele que divorciar a sua mulher, exceto por motivo de fornicação, a palavra grega é porneia, e desposar outra mulher, comete adultério. O que nós vemos aqui? Jesus primeiro assenta o princípio
e depois ele coloca uma exceção. Exceto está falando de exceção, ou seja, existe um caso em que é possível desposar a mulher ou a mulher desposar o marido. O Evangelho de Mateus. Paulo também apresenta uma exceção na carta aos Coríntios, tá? Mas não vou entrar nisso porque não dá tempo, o tempo está bem corrido. Então, em grego, o Evangelho foi escrito em grego, e essa exceção, exceto por motivo de, na minha Bíblia está fornicação, outras Bíblias aparece a união ilegítima, a união irregular, a prostituição, a adultério, tem várias traduções. A minha diz fornicação, a fornicação, essa palavra porneia, que talvez eu falando essa palavra grega lembre, vem outra palavra em português na sua mente, né? A pornografia. Pornografia vem de porneia. A igreja sempre interpretou porneia como sendo, a igreja latina, sempre interpretou porneia como sendo união irregular, união ilegítima. A não ser em caso de união irregular, se você desposar a sua mulher, comete adultério. A não ser em caso de união ilegítima. Então nós estamos vendo aqui que os processos de nulidade estão fundamentados no fato de que Jesus diz, olha, existem esses casos que é possível a separação. Quais são esses casos? Eu vou falar para vocês quais são os casos. Mas antes de falar para vocês quais são os casos, eu acho que é importante a gente entender o que é o matrimônio. Como que a igreja descreve o matrimônio desde o ponto de vista canônico. Sabe o que é o Código de Direito Canônico? Já ouviu falar do Código de Direito Canônico? É esse livro de leis da igreja, como se fosse a nossa, mal comparando, como se fosse o nosso direito civil. Nossa Constituição é a Bíblia, o nosso direito civil é o direito canônico, é mal comparando. Tá? É uma espécie de corpo de leis, é um código de leis, que ordena as relações da igreja entre os fiéis e protege os direitos dos fiéis. Então aqui, no Código de Direito Canônico, ano 1055, diz o seguinte, presta atenção. O pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem entre si um consórcio por toda a vida, por sua índole natural, é ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e por Cristo foi elevado à ordem de sacramento. Vamos lá, tem várias coisas importantes aqui. Primeiro, o pacto matrimonial entre homem e mulher. Parece óbvio, né? Mas hoje em dia já não é tão óbvio. Não é entre homem e homem, não é entre mulher e mulher, não é entre homem e bicho. É entre homem e mulher. Então, o que é matrimônio na igreja? É uma relação heterossexual. É uma relação entre sexos diferentes. Sexo masculino e sexo feminino. Primeira coisa importante. Segunda coisa importante sobre o que é o matrimônio. Constitui entre si um consórcio por toda a vida. É um consórcio, é um contrato, é um juramento que não pode ser dissolvido. Não é um juramento ad tempus. Eu vou casar com você por 10 anos. Depois cada um se vira, cada um faz o que quer da vida. Eu caso contigo por 15 anos. Ou eu caso contigo enquanto durar o amor. Já ouviram essa expressão? Não. Por toda a vida. Por sua índole natural, ordenado ao bem dos cônjuges e a educação e a geração e educação da prole. Então, quais são as duas finalidades do matrimônio? O bem dos cônjuges. O que é o bem dos cônjuges? O bem do casal. Eu, marido, quero fazer a minha esposa feliz. Eu, esposa, quero fazer o meu marido feliz. O matrimônio é isso. Você, ser humano, homem, se realiza como homem, sendo casado, sendo esposo, sendo pai. E você, mulher, se realiza como mulher, sendo esposa, sendo mãe. Nós alcançamos a nossa realização como seres humanos, vivendo a nossa vocação, tal como Deus colocou no coração do homem, lá no livro do Gênesis.
E entre batizados é sacramento. Vale a pena a gente também ler o cano 1056. Cano 1056 diz o seguinte: as propriedades essenciais do matrimônio são unidade e indissolubilidade, que no matrimônio ganham especial firmeza em razão do sacramento. Então, nós temos as finalidades, bem dos cônjuges, bem da prole, e nós temos as propriedades essenciais. Unidade. O que significa unidade? O que eu quero dizer com unidade? Unidade significa exclusividade. Vocês são um casal? Qual o seu nome? Rafael? Franciele. Então a Franciele casou com o Rafael e só com o Rafael, com ninguém mais. E o Rafael casou com a Franciele e só com a Franciele, e com ninguém mais. Unidade significa isso, exclusividade. Não é admitido na igreja a poligamia ou a bigamia. Não é permitido na igreja a poliandria. O casamento na igreja é o casamento monogâmico. Ponto e basta. Você sabe que no antigo Israel, o Israel do Antigo Testamento, era permitido a poligamia. Os reis tinham muitas esposas. E por último, eu acho que vale a pena também recordar o cano 1057, que diz o seguinte: é o consentimento das partes legitimamente manifestado entre pessoas juridicamente hábeis que faz o matrimônio. O que faz o matrimônio? Qual é o momento que o matrimônio está constituído? Pense numa celebração do casamento. Qual é o momento mais importante da celebração do casamento? É a troca de alianças? É o beijo? É a bênção do padre? É o consentimento? Sim. Qual é o momento do consentimento? Lembra, padre? Já passou tanto tempo. Eu, fulano de tal, te recebo, fulano de tal, por minha legítima esposa, te prometo ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, por todos os dias da nossa vida. Esse é o consentimento. Nesse momento, você se torna marido e mulher. É nesse momento. E sem o consentimento, não há matrimônio. Pois bem, agora que a gente entendeu o que é o matrimônio, assim, eu estou sendo bem superficial, porque falar em 5 minutos o que é o matrimônio, mas enfim, só para a gente ter uma noção geral. A gente agora pode olhar sobre quais são as 3 vias possíveis para a declaração de nulidade matrimonial. Quando um matrimônio pode ser declarado nulo? Existem 3 caminhos possíveis de declaração de nulidade. Quando o matrimônio vem a falir, como eu posso tentar resolver via nulidade matrimonial? Então, o primeiro caminho é o caminho dos impedimentos matrimoniais. Na igreja, assim como na lei do Estado, existem alguns impedimentos. A pessoa não é hábil. Lembra que eu li que tem que ser uma pessoa hábil? Então, existem algumas coisas que tornam a pessoa inábil, ou seja, incapaz de contrair matrimônio na igreja. E quais são esses impedimentos? Gente, são 12 os impedimentos. Eu só vou elencar aqui eles, só para vocês terem em mente, assim, mas não dá tempo de eu explicar um por um como funciona. Eu só vou elencar para vocês, assim, a modo de conhecimento, Quais são esses impedimentos? O primeiro deles é o impedimento de idade. Se exige pela lei canônica uma idade mínima para contrair matrimônio. A lei canônica mínima é 14 e 16 anos. Escândalo, como a igreja permite o matrimônio com 14 anos? É a idade mínima, não é a idade desejável. Lembre que o Código de Direito Canônico, ele está escrito não só para o Brasil, ele está escrito para a igreja no mundo inteiro. Lá para a igreja que está lá na África, numa tribo lá escondida, que tem católico, ele segue isso daqui. E talvez naquela tribo lá da África, lá do Amazonas, 14 anos é uma idade ok. Para nós não, na nossa cultura não, mas para eles lá sim. Então o código ele tem que servir para a igreja no mundo inteiro, não só para o Brasil. Levem isso em consideração. A CNBB elevou essa idade. Então a idade mínima. Depois a impotência que pode ser masculina ou feminina. O que é impotência? Incapacidade de copular.
de ter a relação sexual. Por diversos motivos, não vou entrar em detalhes porque não dá tempo. Saibam que a impotência dirime, torna nulo o matrimônio. Depois, outro impedimento é o vínculo. Quem já é casado não pode casar de novo, porque você já tem um vínculo. Lembra? A unidade, você não pode ter vários vínculos ao mesmo tempo. Depois tem a disparidade de culto. O que é a disparidade de culto? É quando um católico deseja casar com um não batizado. Não é com o evangélico. O evangélico é batizado. É com alguém que não é batizado. Aí depois tem o impedimento da ordem sacra. Diácono e padre não podem casar. E os diáconos casados? Eles se ordenaram casados, mas se enviuvarem não podem casar de novo. Aí eu conheço um diácono que enviuvou e casou de novo. Mas aí houve chucho, tá? Voto perpétuo de castidade. Os religiosos que têm voto perpétuo de castidade não podem casar, porque evidentemente não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vive a castidade ou você vive o matrimônio. Não dá para prometer castidade e viver o matrimônio, castidade perpétua, castidade perfeita, eu me refiro. Rapto é quando a mulher é colocada em cativeiro com o objetivo de obter dela o consentimento. Tá? Isso vale só para as mulheres. Se o homem for colocado em cativeiro, lamento, mas não é impedimento matrimonial. Não está certo isso, né? Igualdade de gêneros. Rapto, conjugicídio, desculpe, é quando uma pessoa comete homicídio de uma outra pessoa que está casada com a finalidade de se casar com o cônjuge que enviuvou. A consanguinidade não é possível se casar com irmão com irmão, primo com primo, primo com tio, sobrinho com tio. Tá? Não é possível a afinidade, também não é possível casar mãe com filho e assim para cima e para o lado. Afinidade, também não é possível eu contrair matrimônio com os consanguíneos da esposa, né? O marido contrair matrimônio com a sogra. Não pode. Isso não acontece, né? A afinidade, depois a honestidade pública é a mesma coisa que a afinidade, mas só no primeiro grau. A parentesco legal, no caso de adoção, a criança adotada se equipara em tudo a um filho natural. Então, mesmo que adotada, mesmo que não tenha relação de sangue, a criança adotada não pode casar com o irmão, porque se equipara ao irmão natural. Então, esses são os impedimentos. Primeira via de declarar nulo o matrimônio é se houve algum impedimento que não foi sanado. Ou tem impedimento que o bispo pode dispensar e tem impedimento que o bispo não pode dispensar. Tá? Não dá para entrar aqui em cada um desses detalhes, mas se não é dispensar, por exemplo, a impotência. A impotência não é passível de dispensa. Eu sou impotente, quero casar, eu vou pedir para o bispo me dispensar. Não pode. Não pode. Disparidade de culto. O bispo pode dispensar da disparidade de culto, mas a impotência não. Tá? Então, cada um desses tem uma normativa específica. A segunda via para a declaração da nulidade é vício de consentimento. Nós, seres humanos, somos dotados de duas faculdades superiores. Quais são essas duas faculdades superiores? Inteligência, vontade. Todos nós temos essas duas faculdades superiores que os nossos coleguinhas, cachorrinhos e gatinhos não têm. Por mais espertinho que você acha que o seu cachorrinho né? Só falta falar, mas ele não tem inteligência nem vontade. Tudo que ele faz movido pelo instinto. Só nós, seres humanos, somos dotados de inteligência e vontade. E tudo que nós fazemos na vida, nós fazemos movidos pela nossa inteligência e pela nossa vontade. Vou colocar um exemplo. Você não tem carro. E você começa a analisar que, diante das suas necessidades, você precisa de um meio de transporte. Então, primeira coisa, você com a sua inteligência analisa as coisas e chega à conclusão: eu quero um carro.
mas você decidiu querer um carro em geral. Aí, quando você decide, sim, eu quero um carro, beleza, eu vou comprar um carro. Primeiro passo. Segundo passo, qual é o segundo passo? Escolher um modelo. Aí você vai dizer, não, eu preciso desse modelo, eu preciso de um carro pequeno, eu preciso de um carro utilitário, eu preciso de um carro assim, assado, de acordo com a minha necessidade. Então, você, de um carro geral, você passa para um carro específico. Aí a sua inteligência já decidiu. Isso aí tudo é inteligência. A partir daí, você decidiu o que é um carro, o que é o modelo do carro. Agora, o que você faz? Coloca a mão no bolso, coloca o dinheiro na mesa e leva o carro para casa. Moveu a sua vontade em direção ao objeto desejado. O matrimônio é a mesma coisa. Você, em um determinado ponto da sua vida, pensou consigo mesmo, eu quero casar. Mas você não tinha ainda decidido com quem você se casaria. Você simplesmente tinha esse desejo, eu quero casar. A minha vocação é o matrimônio, eu quero casar. Ok, beleza. Aí você começa a procurar uma pessoa com que você se casará. Aí você mais ou menos estabelece os critérios. Eu quero uma mulher ou um marido, né? Eu quero um marido trabalhador, honesto, que seja responsável com os filhos. Eu quero uma mulher cuidadosa, uma mulher que seja também cuidadosa com os filhos, e assim por diante. Você estabelece os critérios. Aí, de repente, você conhece uma pessoa que mais ou menos preenche esses critérios. E você começa a conhecer, de conhecer passa a namorar, e de namorar você decide se casar com ela. Aí a sua vontade se move em direção a ela. Tudo na vida é assim, tudo funciona com essa dinâmica, né? O matrimônio é assim também. O que acontece? Algumas circunstâncias fazem com que ou a inteligência ou a vontade sejam viciados. Inteligência. Existem pessoas que não têm capacidade intelectual para entender o que é o matrimônio. Às vezes pessoas que geralmente são síndromes, né? Síndrome de Down, algum nível de autismo, essas coisas, né? A pessoa não tem capacidade intelectual de entender o que é o matrimônio e querer o matrimônio para si. Mas, no geral, o problema está mais em relação à vontade. Às vezes a pessoa entende o que é o matrimônio, mas não quer o matrimônio. Pense no caso muito típico, o caso, por exemplo, de um casalzinho que começou a namorar, de repente tiveram relação sexual e a menina engravidou. E o que acontece? Diante da gravidez, ela e ele se sentem obrigados a contrair matrimônio, porque é o que todo mundo exige deles, é o que o pai e a mãe estão exigindo, é que eles pensam que a sociedade está exigindo, é a saída possível que eles têm diante desse fato. Não falava em casamento, não pensava em casamento, e a gravidez mudou o rumo de tudo. Então eles se viram obrigados, por causa da gravidez, a contrair matrimônio. A vontade deles se moveu a isso não porque queriam, mas porque se viram obrigados. Então foram cerceados na vontade deles a contrair matrimônio. Então existe a incapacidade de conhecer, existe a incapacidade de decidir, tá? E existe a incapacidade de viver o matrimônio. Aquela pessoa que sabe o que é o matrimônio, que conhece, que tem essa capacidade de conhecer, mas na hora do vamos ver não é capaz de viver o matrimônio. Pense, por exemplo, no homossexual. Pessoa homossexual, seja homossexual masculino, seja homossexual feminino, essa pessoa uma hora ou outra vai, como diz o pessoal, né, vai sair do armário. Uma hora ou outra vai abandonar o matrimônio por causa da sua tendência homoafetiva. Não é capaz de viver o matrimônio. Tá? Então existe uma incapacidade. Existe também outros vícios de consentimento, como é a ignorância sobre as finalidades do matrimônio, mas tem que ser uma ignorância que afete a vontade. O erro de pessoa, muito raro acontecer isso.
erro de pessoa. O dolo é mais comum, que é a mentira, é omitir algo para conseguir o consentimento da pessoa. A ignorância, dolo, o erro sobre as propriedades essenciais do matrimônio, erro que afeta a vontade. A simulação é bem mais comum também. Simulação ou exclusão, quando alguém casa excluindo ou as finalidades do matrimônio, ou as propriedades essenciais do matrimônio, ou o matrimônio em si. Eu quero casar na igreja, eu sei que é o matrimônio, eu quero casar com a fulana, mas eu não quero ter filhos. Você está excluindo uma finalidade do matrimônio. Não pode casar na igreja. Lamento. Você quer o matrimônio, mas não quer o que o matrimônio significa. Aí eu quero casar na igreja, eu gosto da minha esposa, mas eu quero casar com ela e reservar o direito de ter outras mulheres. Lá de vez em quando pular cerca. Não pode casar na igreja. Eu quero o matrimônio, mas eu quero o matrimônio enquanto o amor durar. Não pode casar na igreja. Você não pode excluir aquilo que o matrimônio é, aquilo que o matrimônio constitui em suas finalidades ou propriedades essenciais, ou excluir o sacramento. Ontem mesmo uma pessoa me questionou, me consultou. Uma fulana e fulana estão casados há 18 anos com união estável. Ela deseja regularizar a sua situação na igreja através do sacramento, mas ele não quer. Não pode. Se ele não quer o sacramento, não tem o que fazer. Não podemos impor goela abaixo o sacramento a alguém que não quer receber o sacramento. Não é? Condição de futuro, medo externo. Quando a pessoa se sente obrigada a casar um matrimônio porque alguém lhe está causando medo, violência. Né? Esses são os vícios de consentimento matrimonial. Claro que aqui não, eu dou pós-graduação em Direito Canônico. Isso que eu falei em 5 minutos na pós, eu levo 5 encontros de 5 horas para explicar isso aqui. Eu só estou elencando, né, gente? E a outra via de nulidade matrimonial, nós temos os impedimentos, nós temos os vícios de consentimento e nós temos o defeito de forma canônica. O que é a forma canônica? São aqueles elementos essenciais para que a celebração seja válida. O que é necessário para a válida celebração do matrimônio? A presença dos contraentes, a presença de um ministro da igreja, a presença de ao menos 2 testemunhas e a troca audível, a troca compreensível do consentimento. Às vezes acontece com certa frequência do celebrante do matrimônio não ter a provisão. Mas foi um padre que celebrou, mas tinha provisão? Já aconteceu comigo, de eu chegar numa igreja, rezar a missa, e daí chegar o casal, eu sei que vai rezar nosso casamento. Como assim? Cadê a provisão? Não sabia, nem sabia, né? O padre, ele pediu para eu rezar a missa, mas esqueceu de dizer que tinha um casamento antes da missa. Aí eu cheguei lá e eles ficaram revoltados. Eu disse, olha, lamento. Mas o senhor é padre, mas eu não tenho provisão. Se eu rezar o casamento de vocês, eu sendo canonista, imagina, o bispo vai me dar um puxão de orelha. Se eu não tenho provisão, eu não posso presidir um casamento. É diácono? Não pode. Certo? Como? O local importa também. O local importa, tem que ser dentro da circunscrição da sua paróquia. Da paróquia dele ou da paróquia dela. E se não for, tem que transferir para outra paróquia. Isso já as paróquias, as secretarias paroquiais já fazem assim com bastante, não é? Agora, vocês são da pastoral familiar, alguns aqui da pastoral judiciária, estou vendo alguns aqui da pastoral judiciária, que me ajudam na pastoral judiciária, mas a maioria de vocês é pastoral familiar.
E nós, como pastoral familiar, como evitar uma nulidade matrimonial? Porque, assim, eu trabalho ali no tribunal, estou o dia todo ali, o meu trabalho é esse, inclusive nem tenho paróquia porque não dá tempo, é tanto trabalho que tem no tribunal. Chega processo, pedido de nulidade todo dia. Todo dia. Tem uma lista enorme de gente procurando o tribunal. Todo dia. Mas eu estou lá, estou fazendo o meu trabalho, mas o tribunal significa que faliu o matrimônio. Se faliu o matrimônio, significa que nós, aqui na ponta, fracassamos. Nós não conseguimos transmitir na nossa catequese para as pessoas o que é o matrimônio. Eu, padre, fracassei, nós da pastoral fracassamos. Tá, claro, existem muitas, digamos assim, variantes, mas uma catequese mal feita contribui muito para a nulidade, para esse número enorme de nulidade matrimonial. Uma instrução mal feita. Então, é imperativo que nós nos dediquemos à catequese matrimonial. E é inconcebível que na nossa arquidiocese tenhamos paróquias que ainda não aplicam aquele método do professor André Parreira. Não é mais concebível cursinho de noivos. Eu não entendo como gente ainda fala nessa palavra do cursinho. Extirpem da sua vida esse cursinho. Nada de cursinho. Né? Nada disso. Catequese, gente. E catequese bem feita. Catequese com aqueles 10 ou 11 encontros, né? Do professor André Parreira, como ele sugere, como a nossa diocese tem pedido. Mínimo do mínimo do mínimo. Outra coisa que pode ser feito é a gente estimular para que os casais não tenham pressa em se casar. Quantos processos de nulidade que eu pego que namoraram por 6 meses, namoraram por 1 ano? Como alguém vai se conhecer com 1 ano? Impossível você conhecer bem uma pessoa em 1 ano. Casou, deu certo? Você ganhou na loteria. O normal é não dar certo. Tá? O normal é não dar certo. Então, é necessário a gente exigir, ou pedir, ou estimular para que os noivos tenham um tempo de namoro razoável, de qualidade, que permita esse conhecimento mútuo dos gostos, das qualidades, mas também dos defeitos, dos ideais, dos valores da outra pessoa, e confrontar com aquilo que eu espero do meu futuro cônjuge. Já conheceram aqueles que se casaram depois de ter se conhecido na internet, né? E logo, assim, tudo rápido, conheceu na internet, daí na internet você só vê o lado bom, você não sabe nem o cheiro da pessoa, né? Aí quer se casar, meu Deus, como pode? Eu fico espantado com essas coisas, escandalizado, né? E outra coisa, nunca permita um matrimônio se você desconfia que existe algum tipo de coação. Desestimule. Ele engravidou, está casando por causa da gravidez? Não, calma, espera. Toma essa decisão quando não existir mais essa pressão. Não toma a decisão assim de impulso. Então, vamos falar um pouquinho do tribunal, do tribunal da nossa igreja, aqui da arquidiocese. Eu vou colocar alguns temas rapidamente para vocês. Quem são os que trabalham no tribunal, qual é a competência do nosso tribunal, como se faz com a questão do libelo, custos judiciais, números do tribunal, site e pastoral judiciária. Pode seguir.
Então, esse pessoal aqui, hoje, é quem trabalha no nosso tribunal diocesano, né? Ainda não virou arquidiocesano, não virou interdiocesano ainda. Então, juiz presidente, vigário judicial, seu servidor. Aí nós temos alguns juízes diocesanos. Esse pessoal todo aqui tem formação canônica, ou seja, tem mestrado. Não pode ser juiz na igreja quem não tem ao menos mestrado em direito canônico. Como é uma coisa tão séria julgar a validade de um vínculo matrimonial, a igreja exige uma formação específica. Então, todo esse pessoal aqui tem formação canônica. Aí nós temos o defensor do vínculo, padre Nicanor e padre André Buchmann. Nós temos 3 funcionários no tribunal hoje, a Carla, a Gisele, a Ana Beatriz. E nós temos esses advogados canônicos, a Fabiana, a Isabelle, o Tiago e a Joerli. Esse pessoal aqui, eles estão envolvidos diretamente com a estrutura do tribunal. Pode seguir adiante. Então, nós temos um tribunal que é de competência geral. Nosso tribunal julga não somente causas de nulidade matrimonial, mas julga também processos de outras naturezas. Todos os processos que estão, tipos de processos que estão elencados no Código, nós temos competência de julgar, exceto aqueles que são reservados à Santa Sé. Então, nós já fizemos processos penais em desfavor de padre, de diácono, já resolvemos situações assim também. A maior proximidade das pessoas, é evidente que um tribunal ajuda muito, um tribunal aqui no nosso território, ajuda muito as pessoas a ter acesso à justiça da igreja. Antes, quando era Florianópolis, meu Deus, longe, demorava 10 anos para resolver um processo, né? Então, tem essa qualidade da agilidade nos processos. A gratuidade ou redução de custas é possível quando a pessoa não tem condições financeiras pedir uma redução de custas, mas a pessoa precisa provar que não tem condições de arcar com as custas judiciais. Pode seguir adiante. E o procedimento para introduzir um libelo no tribunal. Nós sempre orientamos que o contato inicial seja na paróquia. A pessoa quer fazer um processo de nulidade, quer resolver a sua questão matrimonial passada. Primeiro passo, vai e conversa com o pároco. Vai e conversa com o pároco vai ouvir a tua história e ele vai saber orientar, vai saber dizer, sim, você tem condições ou você não tem condições. Aí, quando o pároco ouve, ele vai colocar essa pessoa em contato com alguém da pastoral judiciária. Nós temos aqui a Vanessa, da pastoral judiciária da São Judas. Nós temos a Suene, da pastoral judiciária da São Francisco, da Nossa Senhora da Graça de São Francisco do Sul. Tem mais alguém da pastoral judiciária aqui? Vocês dois, né? A Kátia e o Luiz, da pastoral judiciária do Sagrado Coração. Acho que é isso, né? Então, eles têm essa incumbência de ajudar a pessoa também a ouvir a história, ajudar a redigir o libelo, colocar a história no papel e ajudar a pessoa a encontrar esses elementos de nulidade e também acompanhar. E a partir da revisão do libelo, nós pedimos que leve ao tribunal e passará por uma nova revisão, seja por mim, seja pelo padre Ilmo, e eu daria a aprovação. Ok, esse libelo pode ser admitido ou esse libelo não pode ser admitido porque não tem elementos. Porque assim, não é todo mundo que pode fazer o processo de nulidade, né? Porque senão vira oba-oba. Existem esses cânones que eu falei para vocês, e são esses os caminhos de nulidade, não tem outros. Depois a coleta de documentação, e quando está tudo ok, entra para uma fila de espera. Tá? No site do tribunal nós temos um modelo de libelo, então a pessoa consegue entrar lá no site, fazer o download, facilita muito porque já está tudo em Word, é só chegar em casa e preencher os espaços vazios, não precisa copiar tudo, tá? Então tem lá no site para você fazer o download do libelo. Em relação às custas judiciais, na nossa arquidiocese nós trabalhamos da seguinte maneira: existe um custo para um processo de nulidade? Sim, existe um custo, tá? E o custo é o seguinte: processos breves e documentais têm o custo de 2 salários mínimos vigentes em Brasília,
no ano, vigente no ano. O processo rato não consumado são 3 salários mínimos, e o processo ordinário, 3 salários mínimos, e a mista religião, sem dispensa do bispo, 1/4 de um salário mínimo. Certo, gente? Esse valor, volta lá um pouquinho, esse valor pode ser parcelado, pode ser pago no cartão, em parcelas no cartão, enfim, a gente facilita bastante esta questão para que ninguém fique por causa da questão dos custos. Mas somos obrigados a cobrar alguma coisa, primeiro, para que a pessoa valorize o nosso trabalho, dá bastante trabalho mesmo. Então, nós temos 3 funcionárias, a minha côngora vem daqui, né? Então, precisa manter a máquina funcionando, alguém tem que pagar a conta, certo? Eu sempre falo brincando, né? Quando você vai se casar, você gasta rios de dinheiro, né? Gasta 100 mil, 200 mil, mas para fazer um processo de nulidade, chora, que é uma, né? 3 salários mínimos, meu Deus. Em números, vamos lá. Ano passado, como ficaram, só para vocês terem uma noção, né? Questão de números, como ficaram as causas. Nós, ano passado, admitimos 60 causas de nulidade matrimonial, das quais 57 eram processos ordinários, a maioria deles sempre são ordinários. Depois nós tivemos um breve. O breve é quando as duas partes estão de acordo, né? Não existe o litígio, não existe ali a briga entre eles. Depois nós tivemos 2 documentais, 2 cujo motivo de nulidade era um impedimento matrimonial, e não tivemos nenhum processo penal ano passado. Sentenciados em 2024 foram 65, porque sempre acaba ficando um ou outro do ano anterior, né? E por isso o número de sentenças é maior do que o número de admissão. Foram sentenciados 62 ordinários, um breve, 2 documentais. Esse foi os números do ano passado, mas do ano passado até o dia de hoje, como é que está a questão do tribunal? Desde que o tribunal foi fundado em 2018, nós já protocolamos 424 processos. Isso aqui não está, nesse 424, não estão aqueles que estão em espera. Isso aqui é aqueles que foram protocolados e já foram trabalhados. Aí nós tivemos sentença positiva, 329 processos que tiveram sentença positiva, e sentença negativa, 8 processos receberam sentença negativa, dos quais 2 estão em apelação, em tribunal de apelação de recurso. Esses 2 estão em Roma, na rota romana, sendo julgados nesse momento em Roma, porque nós somos tribunal de primeira instância. Aí hoje nosso tribunal de segunda instância é Florianópolis, e o nosso tribunal de terceira instância é Roma. Tá. Volta lá um pouquinho. Por que tantas sentenças positivas e tão poucas negativas? Primeiro, a gente já faz um crivo lá no início. Quando a gente vê que não tem possibilidade de ser declarado nulo, nós já desestimulamos a pessoa. Olha, não tem elementos, melhor não entre, você vai gastar dinheiro, vai se estressar. Então, já lá no início, a gente já corta quem a gente vê que não tem possibilidade. Um ou outro bate o pé e diz, eu quero. Aí, se você quer, se você insiste, sobre sua conta e risco, nós fazemos. Mas a probabilidade de não alcançar a resposta que você deseja é muito grande, porque não tem onde se sustentar. Tá? Mas é sempre um direito do fiel. E vocês podem ter acesso ao nosso site, buscando esse endereço, Tribunal Eclesiástico Joinville, o primeiro do Google, né? Quando você digita lá no buscador do Google, Tribunal Eclesiástico Joinville, o primeiro que aparece, o primeiro link é o nosso, geralmente. Aí, entrando no site, você verá que tem algumas abas aqui embaixo. Em cima, primeiro aparece uma propaganda da pós em Direito Canônico Matrimonial, da pós em Catequese Matrimonial, e daí depois aparecem esses ícones. Ali, tribunal, fala um pouquinho do nosso tribunal, como funciona. Depois embaixo aqui, arquivos para download. Lembra que eu falei que vocês podem baixar o libelo aqui? Então, pode baixar o libelo aqui. Quem trabalha no tribunal, você pode acompanhar o seu processo aqui
acompanhar o processo, e ele vai mostrando passo a passo o avanço do seu processo enquanto está tramitando. E tem outras funcionalidades. A pastoral judiciária, tá? Então a gente elenca aqui quais paróquias na arquidiocese tem pastoral judiciária. Pode seguir. Então vamos falar um pouquinho da pastoral judiciária, importante. Segue. Falta eu mudar aqui o ícone ainda, mas esse é detalhe. Então, o que é a pastoral judiciária? A pastoral judiciária está intimamente ligada à pastoral familiar. Tanto é que alguns da pastoral familiar são também da pastoral judiciária. Então, são aquelas pessoas que colaboram com os párocos na elaboração dos libelos e acompanhando os processos. Imagine, eu sou pároco, estou à frente de uma paróquia grande. Eu não tenho cabeça para saber quem na minha paróquia está fazendo o processo, de acompanhar, de vez em quando lá perguntar, fulano está conseguindo, fez o libelo. Eu não tenho cabeça para isso. O pároco tem tantas atribuições, tanto trabalho, que ele não consegue materialmente acompanhar isso. Então, o que ele faz? Ele passa essa responsabilidade para a pastoral judiciária, que vai fazer esse trabalho por ele. Tá? Então, eles colaboram com as câmaras eclesiásticas, da arquidiocese, já vou falar para vocês quais são elas. Também colaboram com o tribunal, promovem retiros, formações, tardes de espiritualidade com casais de segunda união. Isso que não é só da pastoral judiciária, isso vocês da pastoral familiar podem fazer também. Chamar os casais da paróquia de segunda união para dar uma formaçãozinha, para esclarecer como funciona o processo de nulidade, quais são os passos, fazer uma tarde de espiritualidade, de oração, de adoração. Isso é muito importante para integrar esses casais na pastoral paroquial. Foi sobre isso que vocês falaram hoje, né? Esse é um dos meios possíveis. Volta lá. Mais. Promover a integração desses casais por meio da participação na vida paroquial, né? Segue. Então, nós temos uma formação em direito canônico matrimonial, uma pós, que ajuda muito, né? Os três da pastoral judiciária ou fizeram ou estão fazendo, né? A Suene está fazendo, a Vanessa fez, vocês fizeram também, né, em Florianópolis, uma pós em direito canônico matrimonial. Aqui é um merchandising, mas aproveita a ocasião, vai que alguém se anima, não é? Então nós temos temas muito interessantes na nossa pós. Nós falamos da teologia do matrimônio, da moral matrimonial sexual, introdução ao direito canônico, como se faz um libelo, né? Confecção do libelo, direito processual, psicologia matrimonial e familiar, direito processual 2, defensoria canônica, perícia forense, aconselhamento pastoral. O professor André Parreira, nosso professor também aqui na pós, dessa disciplina aconselhamento pastoral, certo? Então é bem interessante, tem ajudado muita gente, não só em Joinville e nas cidades da arquidiocese, mas no Brasil inteiro. Esse ano nós temos gente, né, na turma de vocês, nós temos gente de todas as regiões do Brasil, né? Lá do Amazonas, lá de Roraima, gente longe do Pará, porque é uma pós online, então qualquer pessoa pode fazer estando em casa. Segue? E aqui, quais paróquias da arquidiocese nós temos representantes da pastoral judiciária? Não temos, infelizmente, em todas as paróquias. É um trabalho constante meu de incentivar, de motivar, para que a gente consiga ao menos uma pessoa, né, em cada paróquia que ajude na pastoral judiciária. Então, na comarca norte, nós temos a Perpétuo Socorro, Santo Antônio, Medianeira, São Francisco, Imaculado Conceição, Bom Jesus, São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima. Na comarca sul, nós temos Catedral, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora de Belém, São Francisco, São Judas, São João Batista, Santuário, São José Operário. Na comarca Jaraguá do Sul, nós temos São Judas, Santos Anjos, São Pedro. Na paróquia do Litoral, Divino Espírito Santo, faltou eu atualizar, falta também a paróquia ali de Nossa Senhora da Graça, de São Francisco. A comarca de São Bento, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Puríssimo Coração de Maria. E é isso, essas são as paróquias que hoje têm ao menos um representante da pastoral judiciária. A pastoral judiciária não é uma pastoral assim que exige tanto dedicação daquele que é agente. É mais esse trabalho de acompanhamento personalizado,
eu estou ajudando aquela e aquela pessoa que estão fazendo o libelo, que estão encaminhando, estou orientando. É um trabalho mais de motivação, de estar próximo, né, de incentivar, de ajudar a escrever o libelo, dessas coisas. Não sei se ficou claro, né? A minha apresentação foi bem corrido, porque o tempo era bem curtinho que eu tinha à disposição, mas não sei se esclareci. Tem alguma dúvida? Assim, ficou tudo claro? Sim, eu acho que se a paróquia não tem um método, mas tem pastoral familiar, já é 50% do caminho andado. Aí, se tem pastoral familiar, a motivação tem que vir de baixo para cima. O pessoal da pastoral familiar na paróquia tem que estar motivado, chegar no pároco e dizer: padre, nós vamos assumir a bronca. Vamos fazer. Podemos contar com o seu apoio? Ó, vai ser catequista, esse. Gente, não é difícil. Por que não é difícil? Infelizmente, uma paróquia normal de Joinville casa em média 10 pessoas por ano. É difícil conseguir catequista para 10 pessoas? Pode ser personalizado. Não, vem cá na minha casa, nós vamos fazer a catequese aqui. Que dia que você pode? Ah, eu posso, beleza, esse dia. Próximo encontro, que dia que você pode? Ah, eu posso, beleza, esse dia. Sabe? Então eu acho que tem que partir de baixo para cima. Porque já foi falado no clero, e os padres às vezes ficam muito no: mas eu não tenho gente, eu não tenho catequista, sabe? Fica aquela história. Ou às vezes aqueles que sempre deram daquele jeito e se resistem ao novo. Gente, aquele jeito não funciona mais. Vamos para o novo. Que bom, agradecemos todo o empenho, todo o trabalho que você fez pela igreja, pela paróquia ao longo de tantos anos, mas agora vamos para um método que tem dado mais resultado. Tem se provado mais eficaz. Mas eu não sei. É muito fácil. Vai aqui. Quantos aqui são catequistas de noivos? Levanta a mão. Vocês se propõem a ajudar quem não é e quem quer conhecer o método? Sim. Só vocês responderam sim. Alguém mais? Menos mal. Então, só colocar lá no grupo. Vocês devem ter um grupo de WhatsApp, imagino, da pastoral familiar. Gente, eu quero implementar na minha paróquia. Alguém se disponibiliza a me mostrar como funciona o método? Vai aparecer 20 pessoas. Eu sei que tem outras dificuldades no caminho, mas só dando uma resposta. Não sei se ficou claro. Amores Letícia trouxe um pouco de confusão nesse... Pouco não, bastante confusão nesse tema. Eu, padre Eduardo, eu não tenho... Eu não me sinto... eu não me sinto confortável em dizer para a pessoa: você está segunda união, vai lá e comunga que está tudo bem. Eu sinto que Deus, Nosso Senhor, vai me cobrar disso, de ter orientado a pessoa com um caminho errado. Eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. Tá? Então existe uma confusão. Eu sugiro a gente ser fiel ao que a igreja sempre ensinou. Qual que é a catequese nossa lá básica que nós aprendemos? São 3 coisas para que um pecado mortal se dê. Uma catequese, primeira Eucaristia. Vocês aprenderam lá na catequese. Primeira coisa, pecado grave. Segunda coisa, ter consciência que o pecado é grave. Terceira coisa, cometer o pecado. Certo? O adultério é pecado grave? A pessoa tem consciência que é pecado grave? Está em adultério? Não pode comungar. Simples assim. Não é um direito, não é que eu vou dizer: você não pode comungar, você pode comungar. Quem sou eu para falar isso? A pessoa tem que ter essa consciência. A igreja não diz a igreja nunca falou você pode, você não pode. A igreja diz: pecado mortal te exclui da comunhão. Você tem que ter essa consciência. Tá?
Então, tomemos essa consciência. Eu estou falando baseado no catecismo da igreja, na moral da igreja de 2000 anos, né? E é o que me deixa em paz com a minha consciência. Eu não vou orientar ninguém, Deus me livre a fazer isso, porque eu sinto que Deus vai me cobrar quando eu me encontrar com Ele. Em vez de ter levado a pessoa à salvação, levei para a perdição. Então, goste ou não goste, talvez agora você vai me odiar, mas é o que é. Tá? É o que é. Sim? Então tá. Obrigado e parabéns pela iniciativa de vocês. Nós queremos convidar o casal Edson e Carla, da comarca de São Francisco do Sul, para entregar um mimo também para o Padre Eduardo, né, que nos inspirou com suas palavras, com sua palestra, e agradecer de coração o seu sim também que o senhor deu a nós. Vamos bater uma fotinho com o casal e o padre? Vamos lá, esses dois do lado de lá e nós dois do lado de cá, pode ser? Então, antes de vocês, eu vou pedir para o padre dar a bênção final, se ele puder ficar mais um pouquinho aqui. A gente quer fazer os agradecimentos e a gente quer chamar depois da bênção todo mundo para bater uma foto junto, bonito, para a gente postar também os trabalhos que estão sendo feitos. Bem, gente, então vamos nos colocar na presença do Senhor, agradecer por essa manhã de formação e que todos possam voltar para casa renovados e também confortados na missão de evangelizar o nosso povo. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana a todos.